Olá pessoal, espero que estejam muito bem. Damos continuidade ao nosso curso. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco de desenvolvimento. Nós colocamos um título bastante sugestivo para essa aula, que é Pensando Outros Mundos, né? Outras realidades também, podemos dizer assim. E até porque o momento que a gente vive, creio que desde antes do coronavírus, né, é um momento de grande reflexão, momento que a humanidade passa por, por uma crise global ou um evento de uma dimensão global que não se conhecia desde a Segunda Guerra Mundial, e que tem nos levado a repensar o nosso estilo de vida, nossa forma de viver, o nosso futuro, né? Então é nesse sentido que essa aula se encaixa. A gente está trazendo aqui como texto de apoio o livro do Alberto Acosta, Bem Viver, uma oportunidade para imaginar outros mundos, né? Então foi daí que veio o nome. É um texto muito importante porque ele, ele faz uma obra em que ele vai tentar reunir as ideias que ele tem, o pensamento que ele tem, oriundo de uma crítica ao desenvolvimento eurocêntrico, e para fazer essa crítica ele está partindo de um pensamento social, de uma cultura andina e amazônica, cuja base, cuja ideia, que não é nem ideia de desenvolvimento, mas a ideia de bem-estar, é a de viver em harmonia com a comunidade, com a natureza, portanto, isso guarda uma série de características com o modo de pensar indígena ou dos povos tradicionais, em que essa distinção ser humano-natureza não é a mesma daquela que é trazida pelo europeu, né? o que é formulado na Europa e trazida para nós. Então, parte de um conjunto de ideias, de uma base filosófica, a gente pode dizer, que é muito diferente daquela que nós estamos acostumados e com a qual a gente sempre aprendeu a associar com a ideia do desenvolvimento, né? Sempre colocando o moderno, aquilo que vem da Europa ou dos Estados Unidos, e que está sempre confrontado com o primitivo, com o atrasado, né? Então, junto com a ideia do moderno, vem a ideia do consumo, da riqueza material, da competição individualista, de uma relação predatória com o meio ambiente. Então, o Alberto Acosta ele vai produzir essa obra justamente para dar apoio teórico para o que era uma construção política que na verdade já existia, que não é só da cabeça dele, né? Então, ele foi o congressista do Equador, né? Foi o deputado eleito com mais votos, e por isso também ele teve bastante apoio político e popular para assumir a tarefa de ser o redator da nova Constituição do Equador. E a Constituição do Equador vai incorporar uma série de ideias novas, né? Vai sair um pouco, mas não totalmente, da lógica do direito europeu ou direito romano, né? Essa lógica que está muito associada ao direito individual, direito do indivíduo, o foco na propriedade também, né? Para construir uma outra lógica, tentando incorporar elementos do pensamento indígena e também colocando o Equador como um estado plurinacional, né? Considerando as grandes ou as numerosas, né, minorias indígenas que de fato constituem a maioria da população do Equador, né? Mais da metade da população do Equador é indígena ou ele é descendente de indígena e, enfim, se identifica como indígena para fins censitários, né? Então essa Constituição ela vai romper com uma lógica que vinha de muito tempo no Equador, desde a fundação do país, mas não somente do Equador, de toda a América Latina, né? E esse processo acontece em paralelo também na Bolívia, né? E são dois países que vão inovar ao trazer a ideia, ao colocar a natureza como um sujeito de direitos também,
né? Na Bolívia eles vão colocar a Mãe Terra, a Pachamama, né? Então, mas enfim, eles vão incorporar e vão trazer como grande inovação, e uma inovação não somente para nós, a América Latina, mas para o mundo todo, o reconhecimento da natureza como sujeito de direitos. Né? Então, até então, a natureza era uma coisa para se transformar, para se extrair. Né? E essa concepção de que a gente faz parte da natureza, que não há essa distinção, e que a Terra é a nossa casa, e que nós somos seres da Terra também, né? Isso é uma concepção indígena. E foi esse olhar indígena dos povos originários que vai influenciar, portanto, essa nova Constituição do Equador, que tem essa característica em particular, e a obra também do Acosta, que vai, de certa forma, traduzir esse pensamento indígena, adicionando uma crítica ao modelo de desenvolvimento que ele chama como de eurocêntrico. Então, antes de falar mais do texto do Acosta, eu vou ler um trecho do documento para vocês, depois eu vou passar para vocês a referência. Tá? Então tenha um pouquinho de paciência para acompanhar na leitura, mas vale muito a pena se concentrar nessas palavras aqui. Vivemos numa época sem precedentes na história da humanidade e na história do nosso planeta. Já há algum tempo que, como bem sabemos, os sinais de alarme, tanto para nossas sociedades como para o nosso planeta, vêm reluzindo em tons de vermelho. A pandemia de Covid-19 é a mais recente e óbvia consequência traumática desses desequilíbrios. Há muito que os cientistas advertem para o surgimento, com mais frequência, de organismos patogênicos desconhecidos, devido às interações entre os seres humanos, o gado e a vida selvagem, as quais têm aumentado a um ritmo constante, quer em termos de escala, quer de intensidade, pressionando em última análise os ecossistemas locais de tal maneira que levaram ao alastramento de vírus mortíferos a uma escala sem precedentes. O novo coronavírus poderá ser o mais recente e, a menos que aliviemos o nosso cerco à natureza, não será o último. Os nossos agentes patogênicos ou as epidemias que podem provocar não caem do céu. A Covid-19 propagou-se rapidamente ao redor do mundo, interligando e prosperou, em particular, por entre as fendas das sociedades, explorando e exacerbando uma miríade de desigualdades ao nível do desenvolvimento humano. Em demasiadas situações, essas fendas frustraram os esforços para controlar o vírus. Enquanto o Covid-19 mantém o mundo absorto, as crises anteriores persistem. Atentemos às alterações climáticas. A temporada de furacões de 2020 no Atlântico, ora quebrou recordes, ora esteve prestes a fazê-lo. Tanto no total como no número de tempestades que se intensificaram rapidamente. Nos últimos 12 meses, incêndios de dimensões extraordinárias deixaram um enorme rastro de destruição na Austrália, no Pantanal brasileiro, no leste da Sibéria, na Federação Russa e na costa ocidental dos Estados Unidos. A biodiversidade do planeta tem diminuído vertiginosamente, com um quarto das espécies em risco de extinção, muitas das quais ficaram nessa situação em poucas décadas. Um elevado número de especialistas considera que vivemos ou estamos à beira do evento de extinção de espécies em massa, o sexto da história do planeta e o primeiro causado por um único organismo, nós. A pressão sobre o planeta espelha também a pressão que muitas das nossas sociedades enfrentam. Não se trata de uma mera coincidência. Com efeito, os desequilíbrios a nível planetário, as alterações globais perigosas para as pessoas e para todas as formas de vida, e os desequilíbrios sociais exacerbam-se mutuamente. Vou pular mais uma parte aqui e vou colocar mais uma questão que esse texto que eu vou passar para vocês nos provoca e nos faz pensar. A questão que se coloca é a seguinte: o que fazemos com esta nova época? Optamos, face a um futuro incerto, por desbravar novos caminhos que ampliem as liberdades humanas e aliviem simultaneamente as pressões sobre o planeta? Ou escolhemos tentar, fracassando em última análise,
regressar às fórmulas costumeiras e, consequentemente, mergulhar em águas desconhecidas e perigosas. Então, são duas opções aí, né, que esse trecho do texto que eu li coloca. O texto também faz referência, além das alterações climáticas, o coronavírus, também chama a atenção do recuo democrático, da ascensão do autoritarismo e algumas questões que são muito preocupantes para a humanidade hoje. Agora eu vou falar para vocês que texto é esse. Tá? Provavelmente a maioria de vocês talvez não tenha tido acesso a ele. Esse aqui é o relatório do desenvolvimento humano das Nações Unidas, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Esse relatório foi o último publicado em tempos de Covid mesmo, né? Foi publicado alguns meses atrás, o relatório de 2020, e ele tem uma grande diferença com os demais, que pela primeira vez esse relatório, o IDH, quero dizer, né? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano, vocês conhecem bem, que é publicado todo ano nesse relatório, ele, pela primeira vez, ele agora incorpora, ele incorpora também as ameaças à natureza. Então, cada país é medido não somente pelos 3 indicadores principais, né, de saúde, renda e educação, mas também por outro indicador formado por outros subindicadores ambientais também, né, emissões de carbono e outras coisas mais. E aí, isso altera a posição também, que alguns países ricos vão para baixo, alguns países de desenvolvimento sobem, né? Mas isso eu não vou discutir agora com vocês, eu queria só chamar a atenção de que o tema que nós estamos discutindo na sala de hoje, que é o desenvolvimento, é o tema também, o desenvolvimento alternativo, a busca de uma coisa nova, é também o tema do último relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né? Então, sim, está muito bem alinhado com algo que todos temos que tomar com muita atenção, né? Que esse documento serve como alerta. E esse documento, que deve já, quando vocês verem esse vídeo, já estará linkado na aula de hoje, ele se chama o seguinte: cada ano tem um título, né? Além de se chamar Relatório do Desenvolvimento Humano, chama A Próxima Fronteira, o Desenvolvimento Humano e o Antropoceno. O Antropoceno eu já mencionei em outra aula, que é o nome que foi dado por muitos cientistas para denominar essa era que a gente vive, que o principal fator de alteração climática no planeta ou de desestabilização do meio ambiente planetário, dos biomas, é o ser humano. O Antropoceno é caracterizado por um momento único na história, que tem uma espécie que está transformando todo o planeta. Como se nós fôssemos o próprio coronavírus do planeta, né, gente? Você deve ter ouvido isso, né? Algumas pessoas brincam quando falam da questão ambiental. Lembrando que o ser humano hoje é o grande problema, pela sua forma de vida, pela sua relação com o planeta, ele é o grande problema para o próprio planeta Terra, né? Que no final das contas isso se volta contra nós mesmos, nos ameaça como espécie, né? Então eu deixo para vocês a sugestão, depois de baixarem esse texto aqui. Ele não é muito grande, ele tem esse aqui é um documento síntese que eu estou lendo, que eu vou linkar para vocês, tem 36 páginas com gráficos, tem esse texto que eu mencionei, né? E eu acho que é um documento fundamental para alguém que vai trabalhar com políticas públicas conhecer, assim como as ODS. Tá? Então era isso que eu queria dizer com relação ao texto. E vamos voltar agora para a discussão posta do bem viver. Então, o Acosta ele vai construir o seu argumento a partir de uma crítica a essa ideia do desenvolvimento que nos é trazido. Isso que é trazido historicamente, né? Quer dizer, isso é construído historicamente. Não foram os portugueses que trouxeram, porque quando os portugueses chegaram aqui, eles só queriam ficar ricos, né? Só queriam extrair da terra, né? O desenvolvimento foi um termo que foi surgindo e se fortalecendo, e principalmente no período pós-guerra, né? Quando houve todo o processo, plano Marshall, reconstrução da Europa, né? Enfim, começou a se discutir muito a questão do desenvolvimento e também junto com a descolonização, né? Quando surgiram uma série de nações na África, na Ásia, né? Que foi depois da América, né?
esse processo de descolonização, então começou a se discutir como trazer o desenvolvimento para esses povos atrasados, né, entre aspas. E essa noção de desenvolvimento ela é importada, mas ela carrega uma série de elementos, ou ela é exportada de lá para cá, né? Ela carrega uma série de elementos que são bastante característicos, né? Então, a ideia de desenvolvimento pelas agências de fomento, pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário Internacional, né? Então, as agências de apoio ao desenvolvimento dos Estados Unidos, de países europeus, ela sempre esteve baseada num paradigma deles mesmos, né, da forma de vida deles, de consumo, individualismo, de geração de renda, contabilizar os pobres a partir de quantos dólares ganha por dia, vive por dia. Não se trabalhava com questões associadas com a democracia, com a vida comunitária, questões ambientais, né? Então era muito focado em gerar oportunidades econômicas, promover as forças de mercado, abrir a economia, privatizar, e esse discurso do desenvolvimento, né, discurso reformista, ele era apoiado com dinheiro que era despejado nos países em desenvolvimento, e é claro que era dinheiro que era emprestado, né, com taxa de juros, aí toda aquela relação de endividamento com o Fundo Monetário Internacional, e que quanto mais se amarrava o Fundo Monetário Internacional, você tem que fazer um novo acordo, e esse novo acordo, para poder empurrar os juros mais para frente, né, para renegociar a dívida, implicava novas reformas. E tudo isso voltado baseado na ideia de que o desenvolvimento ia chegar para esses países, a condição de vida ia melhorar, a economia seria um grande elemento, a economia aberta, né, o neoliberalismo seria um grande elemento dinamizador, e que faria que esses países não desenvolvidos ou em desenvolvimento saíssem de uma condição de atraso. E essa é a crítica que o Acosta faz, que esses países promoveram uma agenda de reformas e no final eles acabaram ficando numa situação igual ou pior, né? E a situação de dependência, na verdade, ela acabou aumentando, né? Hoje a gente tem isso muito bem cristalizado, porque os países centrais, tem vários nomes que a gente pode atribuir: países ricos, países desenvolvidos, países centrais. Esses países, eles concentram capital, concentram tecnologia, eles têm o poder de decisão, as grandes decisões do planeta, na economia, também decisões políticas, os grandes fóruns internacionais estão nas mãos deles, né? Estão tudo concentrado neles, né? Então, capital, inteligência e poder político. Inclusive, a gente poderia dizer que força militar, em grande parte também. E nos países periféricos, você tem uma grande produção de minérios, uma produção uma economia voltada pela extração de recursos naturais, né? Então o extrativismo é muito forte, a produção agrícola, e são países que um historiador inglês ele diz que esses países são países como musculares e alguns países são os países cerebrais. Então essa relação de dependência nunca foi superada. Não se a gente pode pegar alguns casos em particular em que houve algum país que ficou no meio do caminho, ou que ele acabou, ele está mais próximo dos países ricos, de dominar, de estar mais perto dos centros de tomada de decisão, de ter a tecnologia, né, ter capital. Então, algumas vezes alguém lembra da Coreia do Sul, né, ou de algum país, já ameaçaram falar do México ou do Chile, mas esses dois países também enfrentam crises profundas, né, e o neoliberalismo nesses países hoje está em xeque, né. No México, recentemente, houve aí uma grande mudança política, e no Chile acabamos de ver muitos protestos, novas eleições, né, um grande descontentamento, né, justamente porque você tem um país, não só esses dois países, mas vários países da América Latina é um bom exemplo disso, temos uma desigualdade social tremenda. E no Chile, né, só para concluir esse exemplo, né, a gente tem uma situação bastante diferente do Brasil em alguns aspectos. Então você tem uma economia altamente privatizada, ela é muito dinâmica, isso é certo, mas é um país muito desigual, onde não existe universidade pública, né? Então quem não tem dinheiro não consegue estudar, tem muita estratificação social. O Brasil também tem muita estratificação social, mas tem alguns canais, algumas coisas são diferentes, onde não tem um sistema de aposentadoria que seja
ao menos satisfatório, né? O Chile não tem, então as pessoas pagam muito pouco imposto. Pode-se ver desenvolvimento nisso do ponto de vista econômico, mas também a gente pode, por outro lado, se a gente olhar, sair dos números, sair da renda per capita e olhar a situação do Chile, a gente vai ver uma situação muito complicada, num país que saiu de uma ditadura muito longa, muito violenta, um país onde a população indígena foi altamente reprimida, os mapuches, né, violentamente reprimidos, talvez a repressão mais violenta que a gente conhece em todo o continente americano. E a gente tem também um Estado que ele é tão pequeno que ele é incapaz de responder às demandas da sociedade e que ele estava colapsado. O Chile entrou em colapso. Né? Vocês viram as cenas aí de como parou o Chile, né? Como que os protestos de rua tomaram conta. E agora se teve uma eleição aí que foi uma reviravolta muito grande. Né? Então, a América Latina, ela passa por essa efervescência. Né? A gente poderia dizer que os países periféricos, eles não têm a mesma estabilidade dos países ricos também. Né? Então, a condição com que eles entraram na economia global ou no sistema mundial, né, é uma condição de uma dependência muito grande, uma condição de uma profunda desigualdade interna que é geradora de uma série de conflitos de difícil resolução. A ideia de buscar uma outra forma de desenvolvimento que ao invés de insistir em algo que não dá certo, que seja predatório para o ambiente, que destrua as comunidades, que não esteja alinhado com a cultura também daquele povo, né? Ou dos povos, da diversidade que habita o território, dessa necessidade surge a ideia do bem viver. A gente poderia dar outro nome aqui no Brasil também. A gente tem muitas experiências aqui também, tem muita gente pensando alternativas, né? Mas de fato, o bem viver ele tem uma pegada, uma identidade muito andina e também amazônica, né? E não responde exatamente à nossa realidade, mas sim nos aspira ou nos inspira a pensar uma outra forma de desenvolvimento, como propõe o relatório do PNUD de 2020, que coloca essa questão, que se vale a pena insistir em velhas fórmulas que não funcionam ou pensar em algo novo. Né? E o PNUD fala, com outras palavras, está colocado a questão da importância de a gente construir um modelo de desenvolvimento que seja harmônico com a natureza, né? Que reduza o impacto humano na natureza e que reverta tendências que são muito fortes e muito perigosas que prejudicam a própria espécie humana no planeta. Então, sim, a questão está colocada de maneira muito clara. Então, quando a gente discute o bem viver, nós estamos discutindo também esse problema que nos é trazido pelo relatório das Nações Unidas. E é isso, gente. Eu espero que a gente faça uma discussão bem legal. Nós teremos hoje, logo mais na aula, teremos um vídeo também para nos inspirar. E na turma da noite a gente vai ter uma convidada também, além da contribuição da nossa querida Tamires. Então é isso, gente. Até mais. Logo nos vemos. Testando, 1, 2, 3, testando, testando, testando.